Bom noite. Good night. So happy to be with you. Tão feliz por estar aqui com vocês. I want to get right to the point. Eu quero ir direto ao ponto. How would you define life? Como você definiria vida? I mean, if you could live life to the fullest, what would it look like? Se você pudesse viver a vida assim no mais intenso, como isso se pareceria? For me, Para mim, number one is to have pão de queijo every day of my life. o primeiro seria ter pão de queijo todos os dias da minha vida. Yes, of course. Claro, né? Claro. I love it so much, I make it at home all the time. Eu amo tanto que eu faço lá em casa direto. Number two Número 2. is my special carrot cake that I make from scratch. É o meu bolo especial de cenoura que eu faço do zero. It is delicious. É delicioso. I'm not so sure if it'd be as good as Chef Sydney's, Eu não sei se seria tão bom quanto o Chef Sidney, but it's pretty good. mas é muito bom. How would you define life? Como você definiria vida? In the Bible, God gives us a hack. Lá na Bíblia, Deus nos dá uma dica. He says, do you really want to experience life to the fullest? Ele fala, você mesmo quer experimentar a vida por completo? He says, if you do, pay attention to this story. Então, se você quer, presta atenção nessa história. This is significant Isso daqui é significativo. because of all the things God teaches us about, he's saying, hey, just remember this one thing. Porque de todas as coisas que Deus ensina, Ele fala assim, ei, lembre-se dessa passagem, dessa coisa. If you can do this one thing, Se você pode fazer essa coisa, life will shift and change for you. a vida vai mudar para você. Are you ready for the one thing? Você está pronto para essa coisa? Here we go. Vamos lá. It's in the Bible. Está lá na Bíblia Henrique's going to read it for us. e o Henrique vai ler para a gente. Está lá em Lucas capítulo 10, verso 25. A parábola do bom samaritano. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a interpreta? Ele respondeu: Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame a seu próximo como a você mesmo. Jesus disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Ele, porém, porque queria justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? Em resposta, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram a roupa, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada e, tendo visto o homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Ele se aproximou e lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Então, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver mais. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. There's 4 sections to this passage of scripture. Tem 4 passagens aqui nessa escritura. It starts with a question. E a primeira começa com uma questão. A young legal expert is asking this question. Um perito na lei está perguntando essa pergunta. He's trying to trap Jesus. Ele está tentando pegar Jesus. He wants to make Jesus look foolish. Ele quer que Jesus pareça tolo. And he asks this one question. E ele faz essa uma pergunta. What must I do to experience eternal life? O que eu devo fazer para ter a vida eterna? How can I live life forever, not only when I die, but right now? Como é que eu posso viver vida para sempre, não só quando eu morrer, mas agora?
And Jesus responds with another question. E Jesus então responde com outra pergunta. He says, well, you know, what does the law of Moses say? Então, você sabe o que a lei de Moisés diz? And then the legal expert says, oh, love the Lord your God with all your heart, soul, and mind, and your neighbor as yourself. Então, o perito na lei vai lá e diz: ame o Senhor, o seu Deus, com toda a sua força, todo o entendimento e todo o teu coração, assim como você ama a si mesmo. Jesus says, you've answered E correctly. Jesus então diz: você respondeu corretamente. Do this and you will live. Faça isso e então você viverá. And then he wasn't done, the young mind. He went to ask some more questions. Então ele ainda não tinha terminado, ele queria perguntar outras perguntas. Well, who's my neighbor? Então, quem que é o meu próximo? Oh, this is the secret. Esse é o segredo. Who do I love? Quem eu amo? Jesus responds in a very Asian way. Jesus responde de uma forma muito asiática. Americans are very direct. Os americanos são muito diretos. Asians, they kind of orbit things. E os asiáticos, eles vão orbitando pelas It's coisas. like here's the truth in the middle, like the sun. É como a verdade que está aqui no meio, como o sol. And you have all these planets circling it. E você tem todos esses planetas circulando. Jesus draws them in and says, let me tell you a story. Jesus vem então e deixa eu te falar uma história. So it starts with a question, Então começa com uma questão. and then Jesus gives him a story E Jesus diz a ele então essa história of the Good Samaritan. do bom samaritano. What is the story? O que é essa história? You heard it. Você escutou? You had a religious man walk by. Você tinha um homem religioso que estava andando. You had theology walk by. Você estava com a teologia ali passando. But love stopped. Mas não parou. You see, this Samaritan is the one who sees. Então, He's the one who sees. ele é o que vê. He's the one who stops. O samaritano é aquele que então para. And he's the one who feels. E ele é aquele que sente. And then he's the one who actually gives. E ele é aquele que, na verdade, é o que dá. It's the religious people, they just kept going. Os religiosos, eles simplesmente passaram de largo. These were the ones that were supposed to know better. Esses é os que deveriam saber. They thought living life was just obeying all the rules. Eles pensavam que viver a vida era somente obedecer todas as regras. Talk about God, Falar sobre Deus, pray to God, orar para Deus, write about God, escrever sobre Deus, go to small groups, ir para pequenos go to grupos, church. ir para a igreja. That's how we experience life. É assim que eles experimentavam a vida. But no, Jesus says, no, it's actually the one who stops. Não. Então Jesus disse, na verdade é aquele que para, The one who sees, aquele que vê, the one who feels, aquele que sente, the one who gives. aquele que dá. What is the surprise of this story? Qual que é a surpresa então dessa história? This is crazy. Isso é loucura. It's who he's telling us to love. É quem ele diz que a gente deve amar. Love comes from the margins. O amor vem das margens. Tonight we had young people from another country. We've experienced love from them. Hoje a gente teve jovens de outro país e a gente experimentou o amor deles. Love often comes from the outside. O amor com frequência vem lá do lado de fora. So the one who lives the fullest life isn't religious. Então aquele que vive a vida por completo não é o religioso, It's the one who's most merciful. é aquele que é mais misericordioso. And then we can experience life Então a gente pode viver a vida when we love someone not like us. quando a gente ama alguém que não é parecido com a gente. You see, this was a horrible story if you're a Jew. Então, essa é uma história horrível se você é um judeu. Because the Jew's the one who got beat up. Porque os judeus é aqueles que apanham. Who's the one helping? Quem é aquele que está ajudando? A Samaritan. Um samaritano. This is like a Palestinian or an Arab from Gaza Isso é como um palestino ou alguém da Arábia, lá de Gaza, who is loving the Jew. que está amando o judeu. The Palestinian or the Arab is the hero. É como se o palestino ou o árabe fossem os heróis. And God says, who is the neighbor? E a gente fala, esse é o próximo? It's the one you despise. É aquele que você despreza. You see, if you study history, Então, se você estudar a história, the Jews and the Samaritans did not like each other. os judeus e os samaritanos não se davam um com o outro. The Jews were half Jew, half
or the Samaritans were half Jew and half Gentile. Os samaritanos eram metade judeus e metade gentios. And so historians say that for Jewish parents, if their child married a Samaritan, it was worse than going to hell. Então, falava-se que se você, como judeu, casasse com um samaritano, era pior do que ir para o inferno. So what's God saying to us? Então, o que Deus está dizendo para a gente? As you actually learn to love the person that's most despised to you, Então, é para você amar aquela pessoa que é mais desprezível para você? it sounds so ridiculous. Parece tão ridículo, But that's when you'll experience life. mas é assim que você experimenta a vida. So think about it. Então, pensa nisso. Who's the hardest person for you to love right now? Quem que é a pessoa mais difícil para você amar nesse momento? Lulu? O Lula, Bolsonaro? Bolsonaro, Muslim? os muçulmanos, Jew? os judeus, Someone with different color skin? alguém com uma cor de pele diferente, Someone from a certain type of the city? alguém de alguma cidade em específica, Someone who's rich? alguém que é rico, Someone who's poor? alguém que é pobre, Someone who's old? alguém que é mais velho, Someone who's young? alguém que é mais jovem. Who is the most difficult for you to love? Quem que é a pessoa mais difícil para você amar? God says you love them, you will experience life. Porque se você amá-los, você vai experimentar a vida. Who says that but God? Quem que pode dizer isso a não ser Deus? Because God is incomprehensible. Porque Deus a gente não consegue compreender. And it's incomprehensible for us to love someone that may be our enemy. E não dá para compreender para a gente amar alguém que talvez seja nosso inimigo. So there's a key to this. Então tem uma chave nisso. As we do the incomprehensible thing, À medida que a gente faz aquilo que é incompreensível, we start to meet the incomprehensible God. a gente começa a se encontrar com Deus incompreensível. This is the secret. Esse é o segredo. It's not just coming to church every Sunday. Não é apenas vir aqui aos domingos aqui na igreja. It's you loving your enemy, É você amar seu inimigo, politically different than you. que tem um pensamento político diferente do teu. Because what's the big deal if you can only love someone like you politically? Porque qual que seria o ponto de você amar alguém que pensa da mesma forma politicamente que você? But the world takes notice when you can love someone that's different than you. Mas aqui a ideia é a gente amar alguém diferente da gente. God knew this would be the secret for the world to come to know him. Deus sabia que esse seria o segredo porque o mundo o conhecesse. The last thing after Jesus tells the story, E a última coisa, depois que Jesus conta a história, he finishes with another question. ele então finaliza com uma questão. And he says, who is the neighbor? E ele fala, quem que é o próximo? And the man said, the one that showed more mercy. E então o perito lá responde, aquele que demonstrou mais misericórdia. And then Jesus gave the call. Então Jesus faz o chamado. Go and do the same. Vai e faz o mesmo. And you will live. E você viverá. When you have hatred, Quando você tem algo que odeia, you are the prisoner. você é o prisioneiro. You're drinking the poison, Você está bebendo o próprio veneno. not the person you hate. Não é uma pessoa a qual você odeia. God wants to free you Deus quer te libertar. by loving the ones that are hardest for you to love. Quando você ama aqueles que são os mais difíceis de serem amados. You don't have to like them emotionally, Você não precisa gostar deles emocionalmente. but you're committed to their well-being Você tem que estar comprometido com o teu bem-estar. and you pray blessing for them. E que você ore bênçãos para eles. It's like taking medicine. É como se tomasse um remédio. It doesn't taste good, Não é bom, but you still take the medicine. mas você toma mesmo assim. It's like having a restrictive diet. É como se tivesse uma dieta restritiva. You want to eat more pão de queijo, Você quer mais pão de queijo, but you hold back mas você dá uma segurada, because you know it's good. porque você sabe que é bom. Sometimes you have to do things that doesn't feel right, Às vezes tem que fazer coisas que não se sentem bem, but you know it's right, mas você sabe que é boa. especially if God tells you. Especialmente quando Deus te fala isso. So I have this special mentor.
Então eu tenho esse mentor especial. His name was Tony Campolo. O nome dele é Tony Campolo. He was an amazing professor at Eastern University in Pennsylvania. Ele era um professor incrível numa universidade lá na Pensilvânia. And he was brilliant. E ele é brilhante. One of the best teachers I ever had. Um dos melhores professores que eu já tive. I read all his books. Eu li todos os livros dele. And then I invited him and got to know him more closely. Então eu convidei ele para vir, a gente se conheceu mais de perto. But Tony died this past year. Mas o Tony morreu no ano passado. But his stories live on in me. Mas as histórias deles permanecem. The one story that I'll never forget is this. E uma história que eu nunca vou esquecer é essa daqui. He said it was about 2:30 in the morning. Ele falou que era cerca de 2:30 da manhã. And it was Hawaii time. E era lá no fuso horário do Havaí. He was having such a difficult time sleeping because he's from the East Coast of the United States. E ele estava com muita dificuldade em dormir porque ele é lá da costa leste dos Estados Unidos. He had jet lag. Ele estava lá com a questão do fuso. And so he says, I'm not going to just turn in bed. I'm going to get up and go eat something. Ele falou assim, eu não vou ficar me revirando aqui na cama, eu vou sair e vou comer alguma coisa. So he went to a diner outside the hotel. Então ele foi para um restaurante fora do hotel. He ordered some coffee Ele pediu um café, and got some donuts. ele pegou um donut And he started eating. e ele começou a comer. All of a sudden, it got noisy. E do nada ficou bem barulhento. The diner door opened up widely, A porta do restaurante abre assim por total. and 8 to 9 prostitutes came rushing in. E cerca de 8 a 10 prostitutas entraram com tudo lá dentro do restaurante. They were loud, Elas eram barulhentas, boisterous, ficava assim, falava alto, crude, expansiva, vulgar, provocative. Tony just looked. E o Tony então apenas ficou olhando. And he was kind of thinking, wow, I'm the only guy here with the guy behind the counter. E ele falou, nossa, eu sou o único cara aqui junto com esse cara que está servindo aqui no bar. It's kind of a little awkward for him. Tava ficando um pouco meio estranho para ele. And then he heard one of the women say, Então ele escutou uma das mulheres dizendo, my birthday's tomorrow. amanhã é o meu aniversário. I'm turning 39. Eu vou fazer 39 anos. And her friend said, E a amiga dela disse, so, e daí? what do you want me to do? O que você quer que eu faça? Throw you a birthday party? Que eu te dê uma festa de aniversário? Bake you a cake and sing happy birthday? Quer que eu te faça um bolo e cante parabéns? She goes, come on. Ela falou assim, deixa disso. I've never had a birthday party. Eu nunca tive uma festa de aniversário. Why would I expect you to throw me a birthday Por que você party? acha que eu ia esperar que você me desse uma festa amanhã? They soon left. Então, depois de um tempo, eles saíram. Tony was left still eating his donut with the guy behind the counter. E o Tony ficou lá comendo seu donut junto com o bartender lá atrás do... His name was Harry. O nome dele, do atendente, era Harry. He goes, Harry, do they come in here all the time? E ela falou assim, Harry, essas moças vêm aqui com frequência? He goes, oh yeah, they come in here at the same time every morning, 3:30 a.m. E ele falou assim, sim, elas sempre vêm aqui no mesmo horário, às 3:30. And who was that girl who said it was her birthday? E ele falou assim, quem é aquela moça que falou que o aniversário dela é amanhã? Oh, that's Agnes. Ele falou, essa é a Agnes. He goes, oh, Agnes. He goes, listen, I have an idea. E o Tony falou assim, então não, escuta só, eu tenho uma ideia. Why don't we throw her a birthday party? Por que a gente faz uma festa de aniversário para ela? I'm going to bring the decorations. Eu quero trazer toda a decoração. And I'm going to make signs saying, happy birthday, Agnes. E eu vou fazer uns sinais e colocar assim, parabéns, Agnes. And then I'll make a cake. E eu vou fazer o bolo. And Harry with his gruff voice, oh no. E o Harry falou com aquela voz dele, não. He goes, I will make the cake. Eu quero fazer o bolo. That's my specialty. Essa é a minha He especialidade. goes, okay, you can make the E cake. ele falou assim, não, você pode fazer o bolo então. So the next day, Tony went and got all the things and came back 2:30 in the morning. Então o Tony lá no próximo dia ele veio cerca de 2 e pouco da manhã e trouxe todas as coisas. An hour before everybody came in. E então depois todo mundo veio chegando. They decorate the place like the best birthday party ever. Eles decoraram o ambiente como se fosse a melhor festa de aniversário possível. He made beautiful big signs out of cardboard boxes. Ele fez muitos objetos decorativos de aniversário. And then slowly the room started filling up. E devagar o ambiente então começou a ficar preenchido. Wall to wall prostitutes. Tinha prostitutas de parede a parede em todo lugar. It was packed. Tava assim lotado. Tony said it felt like all the prostitutes in Honolulu were now in the diner. O Tony falou que parecia que todas as prostitutas de Honolulu lá na Havaí pareciam estar dentro desse restaurante. And then they could see them coming, so they all got quiet. Então eles estavam vindo lá, a moça vindo, eles ficaram It quietos. was 3:30. Era 3:30. The door opened up. A porta se abre.
And Tony, who was like the host, he led everybody. E o Tony, então, que era como se fosse o anfitrião ali. Happy birthday, Agnes! Parabéns, Agnes! Her mouth dropped. Então o queixo dela cai. She was in a state of shock. Ela ficou em choque. She almost started to fall over. Her friend had to grab her arm. Ela quase que caiu se a amiga não tivesse segurado. And then they started singing Happy Birthday. Então eles começaram a cantar parabéns para você. When they finished the song, E quando eles finalizaram, her eyes started to moisten. os olhos da Agnes estavam lacrimejando. And that's when Harry brought out the cake. E aí é quando o Harry veio e trouxe o bolo. This big cake with candles on it. Era um bolo grande com velhinhas. And then that's when she just lost it. E aí quando ela então começou a chorar de She verdade. couldn't stop crying. Ela não podia parar de chorar. Harry said, "Come on, Agnes. O, Blow out the candle. o Harry disse, então vamos lá, Agnes, assopra a velhinha. Come on, blow it out or I'm going to blow it out." Fala assim, não, assopra isso, então eu vou soprar por você. She was still in a state of shock. She was crying. Ela ainda estava em choque, ela estava chorando. He blew out the candle. Ele foi lá e assoprou a vela He por then ela. took the knife and says, "Okay, cut the cake. Just cut the cake." Então ele pegou a faca e falou, não, corta o bolo. Corta o Everybody bolo. was watching. It was feeling awkward. E estava ficando estranho. And then she whispered to Harry, Então ela vai lá e fala baixinho pro Harry. "Harry, if you don't mind, Harry, se você não se importa, is it okay if we just look at it for a little while? você se importa se eu olhar um pouquinho mais de tempo pro bolo? Is it okay if we don't cut the cake right away?" Tudo bem se a gente não cortar o bolo agora? Harry said, "I don't care. O Harry falou, eu não tô nem aí. If you want to take it home, you can take it home." Se você quer levar o bolo para casa, leva o bolo para casa. And then she goes, "Really?" E ela falou, sério? She got off her stool. Então ela foi lá, saiu da banqueta dela, She took the cake. pegou o bolo, She carried it like it was a treasure. carregou como se fosse um tesouro. And she goes, "I'll be right back. My home is really close." E ela falou assim, eu já volto, minha casa é aqui do ladinho. And she walked out the door. E ela saiu pela porta. And everybody was just standing there not sure what to do. E todo mundo ficou olhando um pro outro sem saber o que fazer. No one was talking. Ninguém estava falando. And so Tony's also a pastor. Então Tony, que é um pastor, All he knew to do was say, "Let's pray." ele pensou, então, o que é? Vamos fazer uma oração. So he prayed for Agnes' salvation. Então ele orou pela Agnes, pela salvação dela. He prayed that God would change her life Ele orou para que Deus mudasse a vida dela and make her life so special. e fizesse a vida dela tão especial. After he said amen, E depois que ele disse amém, Harry whispered back to Tony in an angry voice, então o Harry falou pro Tony assim, uma voz meio brava. "You never told me you were a pastor. Você nunca me falou que você era um pastor. I mean, what type of church does something like this?" Que tipo de igreja faz uma coisa assim? And Tony said, E o Tony então disse, "A church that throws parties for prostitutes at 2:30 in the morning." uma igreja que dá festa de aniversário para prostitutas às 3:30 da manhã. And Harry said, E o Harry disse, "No, there's not a church like that. não existe uma igreja assim. If there was, Se tivesse, I'd join it." eu faria parte dela. Life. Vida. You experience life as you see. Você vive a vida conforme você vê, As you stop, à medida que você para, as you feel, à medida que você sente, as you give. à medida que você dá. That's when it starts to become fruitful and abundant in your life. É aí que começa a ser frutífera e uma vida abundante. I close with this. E eu quero fechar com isso. I wrote a little spoken word piece I asked Enrique to share with you, and then we'll respond. Eu escrevi umas palavras faladas, ou um poema, eu vou pedir para o Henrique ler para a gente. Diz assim, viver é dar. Continuamos perguntando, Deus, o que significa realmente viver? Tipo, realmente viver, com propósito, com fogo, com uma razão para levantar que é maior do que um salário, maior que um título, maior que apenas sobreviver a mais uma segunda-feira. E Jesus, ele responde, mas não com uma palestra TED,
não com uma lista de verificação, não com uma fórmula. Ele diz: ame a Deus e ame o seu próximo. Mas espere aí, somos humanos, queremos brechas, queremos limites. Então alguém pergunta: ok, Jesus, mas quem exatamente é o meu próximo? E aí que Jesus conta a história. Não um conto de fadas, uma revolução disfarçada. Ele diz: havia um homem espancado, roubado, deixado para morrer na rua, como aqueles por quem passamos. Nas manchetes, em barracas, nas prisões, em grupos de bate-papo familiares que silenciamos. Um sacerdote passa, um líder da igreja, respeitado, refinado. Ele vê, mas não para. Ocupado demais, limpo demais. Então um levita, religioso, fiel, curioso o suficiente para olhar, mas não o suficiente para amar. E então, um samaritano, o forasteiro, aquele sobre quem o seu tio o alertou, aquele que a cultura cancela, aquele que a religião rejeita, ele para. Ele não apenas olha, ele sente, ele se inclina. Ele enfaixa as feridas com as próprias mãos. Ele usa seu vinho, seu azeite, seu jumento, seu tempo. Ele leva o homem para um lugar seguro, paga a conta, deixa um extra para o dia seguinte. Ele aparece quando não é conveniente, quando não é familiar, quando não é seguro. E Jesus diz: esse é o um. É aquele que o amor se parece. Agora vá e faça o mesmo, porque viver é dar, não apenas o seu círculo, sua turma, seu tipo, mas para aqueles que o mundo evita, aqueles para quem o seu feed rola, aqueles com que você discorda, aqueles que não votam como você, não se parecem como você, não amam como você. Essa é a vida mais plena. É parar na sua pressa, é sentir o que eles sentem, é dar quando é mais seguro, quando é mais fácil guardar. Você quer uma vida apaixonada? Não persiga o poder, persiga pessoas. Não busque o perfeito, busque a misericórdia. Não memorize teologia e esqueça seu próximo. Lembre-se de Deus, lembre-se dos desprezados, dos difíceis, aqueles com quem preferiríamos não lidar. É assim que vivemos acima do sol, é assim que vivemos. Então, vamos parar de atravessar a rua, vamos ser aqueles que cruzam a ilha, para ver, para sentir, para dar. Porque não queremos apenas estar certos, queremos ser luz. E o amor, esse tipo de amor, brilha no escuro. As we close, À medida que a gente fecha, what struck me o que me impactou was that we have some people who feel like that person that's been beat up. é que a gente tem algumas pessoas que se sentem como aquele homem que foi abatido, And you've been wounded. aquele homem frágil e cheio de feridas. And it may have been by a religious person, E talvez você foi assim por uma pessoa religiosa, a pastor, um pastor, a spiritual leader. um líder espiritual They disappointed you, que te desapontou, but you still maybe have hurt. mas você ainda talvez esteja ferido. And you're still lying by the side of the road. E você segue ainda deitado do lado da rua. You go to church once in a while, Você vai na igreja de vez em quando, but still your heart's not healed. mas o teu coração ainda não está curado. As Henrique was reading, I felt God saying, hey, there's someone like that tonight here. E à medida que o Henrique estava lendo aqui, eu senti Deus falar comigo que tem alguém assim aqui hoje. There's some people who've been wounded. Tem pessoas que foram feridas, You've been betrayed. foi traída, No one saw you. que ninguém te viu, No one stopped. que ninguém parou por você, No one felt. que ninguém sentiu And definitely no one gave you. e que ninguém te deu nada. I want you to have healing tonight. E eu quero que haja cura aqui hoje à If you need noite. healing tonight,
It doesn't have to be a long prayer. Se você precisa de cura essa noite, não precisa ser uma oração It longa. can be very fast. Pode ser muito rápido. God can heal in a moment. Deus pode te curar num So I piscar de want you to olhos. leave with freedom, E eu quero que você saia daqui em liberdade, joy, em alegria and life. e com vida. If that's you, Se esse é você, come right up here Vem right aqui. now, and we're going to pray. Come on, anybody like that, stand and come right up here. vem aqui à frente. Pode levantar, pode vir aqui na frente. As we close our time, E à medida que a gente fecha o nosso tempo aqui, those who came, I want you to know how much you are loved. aqueles que vieram aqui à frente, eu quero que saibam o quanto vocês são amados. Imagine that place of wounding for a moment. Imagine that place of wounding for a moment. Então imagina aquele momento que você está sofrendo por um momento. And ask God, where were you? E perguntando para Deus, onde estava você? And see where He is. E eu vejo onde Ele está. Think about it. Say, Jesus, show me where you were. Pense sobre isso. Diz, me mostre onde você estava. He never left you. Ele nunca te deixou. He never left you. Ele nunca te deixou. He never left you. Ele nunca te deixou. May you be healed tonight. Que você será curado. May you be set free. Que você seja liberto. May you experience the joy Que você experimente a alegria of His presence. da sua presença. Before we close, for the rest of us sitting down still, E antes de fecharmos, para vocês que seguem sentados, is someone coming to your mind you're supposed to love? se tem alguém vindo à tua mente que você deveria amar, It's inconvenient. que é inconveniente, It's not easy. que não é fácil, They may have hurt you. que talvez essa pessoa te machucou, Is God asking you to try to love them in some way? que Deus está te pedindo agora para que você ame ela de alguma forma. Who's coming to mind? Quem que está vindo à tua mente? How many of you say, I have somebody
that's coming to my mind. Quantos de vocês estão dizendo, tem alguém que está vindo à minha mente? And I don't know exactly how to do this, Eu não sei exatamente como fazer isso, but I'm going to commit to start praying for them. mas eu quero me comprometer a passar a orar por eles. And at some point, as God gives me opportunity, Em algum momento, quando Deus me der a oportunidade, I'll try to be as generous as I can to them. eu vou tentar ser o mais generoso que eu puder para com essa pessoa. If you want to commit to that right now, Se você quer se comprometer com isso agora, stand right where you are. fique de pé, aonde você está. Come on, don't be afraid. Vamos lá. Não. It could even be, again, political. Pode ser, de novo, por um aspecto político. Families have divided over politics. As famílias se despedaçaram muitas por conta de política. How can you demonstrate love? Como que você demonstra amor? Let's close our time. I want to pray for you and pray for those who've come. Vamos orar então por vocês e pelos que vieram aqui à frente. Our Father, you are a great God. Nosso Deus, Tu és um grande Deus. There is no one like you. Não há ninguém como Ti. I mean, who would say something like this? Quem diria algo como isso? To love our enemies Para amar o nosso inimigo, and forgive those who are unforgivable? perdoar aqueles que são imperdoáveis? Only you can say something like that. Somente o Senhor pode dizer algo como isso. It's so remarkable. É tão marcante. And we know that it's supernatural. E a gente sabe que é supernatural. And it's going to be hard for us to do that in our own human. E vai ser difícil para a gente fazer isso enquanto humanos. So we ask right now, Holy Spirit, Então a gente pede agora, Espírito Santo. and say this out loud. Holy Spirit, Então fale isso em voz alta. Espírito Santo, fill me with your power. me mostre com o teu poder. Help me to see like you see. Me ajuda a ver como o Senhor vê. Help me to stop when you want me to stop. Me ajude a parar quando o Senhor quer que eu pare. Help me to feel what you feel. Me ajude a sentir aquilo que tu sentes. And then help me to be merciful E então me ajude a ser misericordioso, as you have been merciful como o Senhor foi to misericordioso me. para comigo. In the name of the Father, No nome do Pai, and of the Son, do Filho and of the Holy Spirit. e do Espírito Santo. Amen.